Bom dia, hoje são 7 de outubro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a TerraCap. A TerraCap é um órgão público aqui de Brasília, no Distrito Federal. O órgão que elaborou as questões foi a Consulplan. Veja a questão aí. Temos assim, na oração, e aí entre aspas, diplomas como os de medicina e odontologia continuam levando as ocupações correspondentes. Fecha aspas. A presença da preposição marcada graficamente pela crase é obrigatória porque, dois pontos. E aí vem as alternativas. A, B, C, D, E. Muito bem. Então veja a questão aí. Essa questão eu analisei, ela é perigosa. Ela é perigosa. Essa questão aqui pode levar muitas pessoas ao erro. Muitos candidatos ao erro. Então preste bem atenção no que a questão quer. Eu sempre digo aqui, quando analiso questões inúmeras que foram abordadas em provas, eu sempre digo aqui que é importante que o candidato se preocupe com o que a questão quer. E aqui é um exemplo. Existe uma pegadinha aqui nessa questão. E você vai ver com facilidade. Então, atenha-se ao que a questão quer. Veja o que a questão quer. Ela diz assim, a presença, veja bem, a presença da preposição marcada graficamente pela crase é obrigatória porque, dois pontos, a questão quer que você se atenha a preposição que está aí na frase, na oração. Veja a preposição a, levando a, levando a quê? Aí você tem, levando as ocupações correspondentes, diplomas como os de medicina e odontologia continuam levando a quê? Levando as ocupações correspondentes. Então a questão quer saber por que existe essa preposição a aqui, formando a crase as, entendeu? Por que existe essa preposição aí? Veja bem, a questão apenas quer que você diga por que existe essa preposição a, formando a crase em as ocupações correspondentes. E há uma pegadinha aqui. Então, vamos lá. Raciocine aí. Procure a única alternativa que traga uma explicação sobre a existência da preposição a, levando a mais as ocupações, aí formou a crase. Então, procure aí a única alternativa que explique a razão da existência da preposição a. É isso que a questão quer, e não outra coisa. Procure aí, 1 minuto. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Veja bem, aí há uma pegadinha, hein, nessa questão aí. Muita gente pode cometer um erro aí. Muito cuidado. Veja o que a questão quer. Eu sempre digo aqui. Vou ler novamente a questão aí, ó, o item. Na oração, diplomas como os de medicina e odontologia continuam levando com crase, as ocupações correspondentes. Aí vem a questão. A presença da preposição, a preposição a, com mais o artigo feminino plural as de ocupações, a, mas as, crase. Então a questão quer a presença da preposição a, veja bem, marcada graficamente pela crase, é obrigatória por quê? Então a questão apenas quer saber por que essa preposição a, ela é obrigatória aí. Porque ela existe aí, hein? Por quê? É isso que a questão quer. E você vai ver como existe uma pegadinha aí. Então vamos lá. A alternativa A traz assim. Essa preposição a de levando aqui, levando aqui, olha aí, continuam levando a, olha a preposição a, levando aqui. Então vamos lá. A alternativa A diz que essa preposição a, ela é exigida porque caracteriza a existência de locução adjetiva. Ora, isso aqui é um absurdo. Não existe locução adjetiva aí no texto. Logo, a alternativa A faz uma afirmação incorreta. Está errada a alternativa A. A preposição a, levando a preposição a, não está se referindo a locução adjetiva alguma, como diz aí a alternativa A, errada. A alternativa B de bola diz assim, essa preposição a de levando aqui, levando a, essa preposição a, diz a alternativa B, especifica o sentido do verbo pela regência. Isso aí é verdade, será? É verdade. A única alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. Ela está dizendo que a preposição a existe na oração acima por causa do verbo levando, e aí a regência do verbo levar. Aí, nessa oração, o verbo levar, continuam levando, olha aí, continuam levando, esse levando aqui, levar. Levando a quê? Levando a quê? Olha aí a preposição a, exigida pelo verbo levar, em levando aqui na oração. Então, essa preposição a, levando a quê? Essa preposição a, ela existe aí, ela é obrigatória, porque se trata da regência do verbo levando, verbo levar. Viu aí? É a regência de levando, de levar, que exige a preposição a. Então, a presença da preposição a, nesse texto aqui, ela é obrigatória por causa da regência do verbo levar, levando. Então, a alternativa B de bola está correta. Ela diz que a presença da preposição a, ela existe essa preposição porque especifica o sentido do verbo pela regência. E aí está correto. Muito bem. Agora veja aqui a pegadinha na questão. A alternativa C diz assim, todos os usos do verbo levar exigem preposição. A alternativa C de casa está dizendo que o verbo levar, o verbo em qualquer situação, exige preposição, o verbo levar. É falso. Não é verdade isso aí. Dependendo da oração, o verbo levar pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, como aqui na oração, ou pode ser ao mesmo tempo transitivo direto e indireto, o verbo levar. Ou pode ser até mesmo
um verbo aí intransitivo, entendeu? Então a alternativa C está errada quando diz que todos os usos do verbo levar exigem preposição. É falsa essa afirmação aí. Por exemplo, eu digo assim: eu levei um susto. Olha aí o verbo levar. Eu levei um susto. O verbo levar aí não exige preposição, é transitivo direto. Eu levei o quê? Um susto. Então o verbo levar aí não exige preposição. E a alternativa C está dizendo que o verbo levar sempre exige preposição. Falso. Eu digo assim: levei minha namorada ao cinema. Levei minha namorada ao cinema. O verbo levar aí, levei quem? Minha namorada, objeto direto. O verbo levar aí não pede preposição. Então, a alternativa C está errada, quando afirma que o verbo levar sempre exige preposição. Falso. Agora veja a pegadinha. A alternativa D de dado diz assim: a expressão, lá no texto, a expressão ocupações correspondentes, lá no texto, veja, levando às ocupações correspondentes. A alternativa D está dizendo: a expressão ocupações correspondentes é feminina. Isso é verdade? Ocupações é um substantivo feminino? Claro que é, não é? As ocupações, olha aí, as ocupações. Ocupações é um substantivo feminino, não é isso? Ocupações. Então veja, a alternativa D está fazendo uma afirmação correta. A expressão ocupações correspondentes é feminina. É uma afirmação correta. Então muitos candidatos aí, nesse concurso, com certeza, marcaram a alternativa D como correta. Como correta. Só que não é. Ela é correta ao afirmar que ocupações correspondentes, no texto acima, é feminina. E é. Mas não é isso que a questão quer, viu aí, gente? É por isso que eu sempre digo aqui: preste bem atenção no que a questão está pedindo. Preste bem atenção no que a questão está pedindo. A alternativa D faz uma afirmação correta, mas nada tem a ver com o que a questão está pedindo. Viu? Veja lá acima, olha o que a questão quer. A questão diz assim: a presença da preposição, a preposição a, exigida pelo verbo levando, a presença da preposição, marcada graficamente pela crase, é obrigatória. Por quê? Então a questão quer saber por que a presença da preposição a é obrigatória. E a presença da preposição a é obrigatória no texto acima, não porque a expressão ocupações correspondentes é feminina. Essa expressão é feminina? É, mas não é a causa da existência da preposição a. Você entendeu? Viu aí a pegadinha nessa questão? A questão quer que você escolha a única alternativa que diga por que a preposição a existe. E a preposição a existe aí, nesse texto, não por causa da expressão ocupações correspondentes, que é feminina. No texto, essa expressão ocupações correspondentes nada tem a ver com a crase, com o a aí, com a preposição a. Entendeu? Nada tem a ver. Ocupações correspondentes é feminina. É um substantivo feminino. Aceita aí o artigo feminino as ocupações correspondentes. Mas nada tem a ver com a existência da preposição a no texto acima. A preposição a no texto acima, ela é obrigatória, ela existe por causa da regência do verbo levando. Viu aí, gente, a pegadinha?
Então, a única alternativa correta aqui é a letra B de bola, porque ela diz porque a preposição a é obrigatória aí, por causa da regência do verbo levando. Viu aí a pegadinha? A alternativa E diz assim: a regência do verbo auxiliar continuar a exige. A alternativa E está dizendo que nessa locução verbal, dois verbos continuam levando, o verbo auxiliar, que é continuam, esse verbo auxiliar aqui, está exigindo a preposição a. Errado. Não é o verbo auxiliar aqui, continuam, que está exigindo a preposição a. Não é ele. É o verbo aqui principal, levando. Verbo levando. Levando a. Levando a quê? Levando a quê? É o verbo levando que está exigindo a preposição a. E não o verbo auxiliar, continuam, como diz aí. A alternativa é. Resumindo, a única alternativa correta aí, que explica a existência da preposição a na oração acima, a única alternativa correta é a letra B, porque ela diz que a preposição a aí especifica o sentido do verbo pela regência. Mais um vídeo e muito obrigado.